Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar, para a glória de Deus. O próprio Pai Celestial determinou que Abraão oferecesse seu filho Isaque. Abraão creu na provisão de Deus, quando disse, Deus proverá. Jeová Jirei. Esta expressão é profética e cumpriu-se quando Deus enviou seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Jesus era Filho de Deus. Jesus era o unigênito de Deus. Jesus permaneceu 3 dias no seio da terra. Jesus disse ao discípulo, assentai vós aqui enquanto vou orar. Deus faz promessa a Jesus Cristo. Jesus conversou com Deus. Jesus deixou os discípulos para ir um pouco adiante. Jesus foi pregado no madeiro. Jesus estava disposto a fazer a vontade do Pai. Quando Deus ofereceu Jesus, a terra estremeceu. Isaque era um jovem perfeitamente capaz de resistir a seu pai, se assim quisesse, mas foi submisso e obediente a seu pai, permitindo ser amarrado e testado sobre o altar. Deus proveu o cordeiro para aquela ocasião. Os intérpretes judeus consideram que Abraão falou como profeta, sabendo que no seu subconsciente que Isaque seria poupado, dotado de poderes especiais, excluído a predição, e ele podia ver em sua alma uma provisão divina especial que salvaria a vida de Isaque. Eruditos evangélicos pensam que eles também previu o Cordeiro de Deus, a provisão universal. O Cordeiro de Deus seria o cumprimento final de todos os tipos e sobras que tinham sido dadas antes, sendo ele fiel até a morte e a morte de cruz. Deus, o Pai, o ressuscitou, provendo a vida a todos aqueles que nele creem. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela se encontra em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 13, que diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaque, seu filho. E ele tornou o fogo e o cutelo, e a sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque. Tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele,
travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso, grande Deus. Isaac, ele viu que o pai dele colocou ele ali, que ele ia ser o que o pai dele ia fazer, né? Ele ia ser o carneiro, ele ia ser o que o pai dele ia prestar para Deus, né? Ele sabia que ele estava sendo escolhido para fazer aquele holocausto, que ele era o escolhido. Mas mesmo assim, ele não teve medo, porque com certeza ele pensou no coração dele que Deus não iria permitir que o pai dele fizesse isso com ele. E ele ficou em paz, ficou sossegado. E Abraão, ele também já sabia que Deus não ia fazer isso. Ele tinha no coração dele que Deus ia prover o carneiro. E Deus promoveu o carneiro. Então, a gente tem que confiar em Deus em tudo, né? Se nós confiamos em tudo, Deus dá a vitória para nós. Ele é maravilhoso e Ele sabe que nós temos que ser confiantes a Ele. Ter confiança a Ele, porque Ele só quer nos dar coisa boa. Ele não quer nos dar coisa ruim. Ele não quer matar seu filho. Ele não quer fazer nada disso. Ele só quer apenas que você seja obediente, igual Abraão foi. Abraão foi obediente. E Isaac foi tão maravilhoso também que ele não murmurou, ele não brigou com o pai dele, ele não fez nada, porque ele poderia ter feito isso, porque ele já era um moço, ele poderia se livrar, sair correndo, mas ele sabia que tudo ia dar certo. Então, Isaac também já estava no coração dele, que Deus colocou no coração dele e colocou no do pai dele. E os dois pôde viver em paz, sem Abraão precisar matar Isaac. Glória a Deus por isso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, meu Pai, para essa pessoa, Senhor, meu Pai, que o Senhor manda ela fazer as coisas, meu Pai, mas ela não faz, Senhor. Ela fica com desobediência, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, é o Todo-Poderoso, o Senhor faz isso, meu Pai. Manda fazer alguma coisa, porque o Senhor quer abençoar a pessoa, meu Pai. O Senhor quer abençoar a vida dela, o Senhor quer mudar, meu Pai, a vida dela. Mas entra por um ouvido, sai por outro, meu Pai. Ela até escuta, assim, o Deus Senhor falando, mas ela fala, é da minha mente, é coisa minha mesmo. Pai, elas não querem fazer porque elas acreditam que é delas isso, mas o Senhor sempre está mandando a gente fazer algo de bom, algo para ajudar o próximo. É bastante a gente estar na fiação, estar lendo a palavra que o Senhor nós dirigirá a pessoa que precisa de ajuda, que precisa de um socorro, pessoas que estão orando, pedindo ajuda. E o Senhor nos envia, porque o Senhor acredita que nós confiamos no Senhor e que nós somos obedientes a Ti. Pai, abençoa, Senhor Deus, todas essas pessoas, meu Pai. Abençoa os hospitais, abençoa as escolas, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, as creches, abençoa, meu Pai, os asilos, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus, todo ser que respira. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.